Os irmãos podem sentar. Nós, como igreja, temos trabalhado o tema Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. E hoje eu gostaria de trazer uma mensagem, não somente do tema que foi me proposto pela nossa organização dos pastores, mas eu creio que foi a direção de Deus, porque é algo que Deus tem falado ao meu coração. O tema é Deus fala. Eu coloquei ali na imagem, Deus falou e um risco, Deus fala. É evidente que Deus já falou, sabemos disso. Deus falou muitas coisas e temos o registro de tudo aquilo que Ele falou e que está na palavra, mas Deus permanece falando com o seu povo. Você crê nisso? Eu gostaria de trazer essa mensagem porque eu tenho ficado muito preocupado vendo cristãos que não creem nessa verdade, vendo cristãos que pensam que Deus falou em outro tempo, como se Deus não continuasse falando. E diante disso, gostaria de convidar os irmãos a lerem o texto bíblico de Hebreus capítulo 1, e nós vamos ler os versos de 1 a 2. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 2. Diz assim a palavra de Deus: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Essa verdade a respeito do Filho nós sabemos não só por Hebreus, mas sabemos também por outros livros da Bíblia. João fala que no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Mas eu acho muito interessante que algumas pessoas, lendo este texto, lendo ali que Deus falou, pode passar mais um, lendo lá no início, Deus falou por meio dos profetas, muitos ao lerem isso, passaram a pensar que Deus falou por profetas, mas não usa mais profetas. É muito presente dentro da igreja uma ideia que é chamada a ideia do silêncio de Deus. É comum se afirmar, por exemplo, que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento houve um silêncio de Deus. É interessante, essa expressão muitas vezes aparece como o silêncio profético. Até existe esse livro, O Período Interbíblico, do pastor Ernesto Ognini, 400 anos de silêncio profético. Um livro muito bom, escrito na década de 50. Até eu ganhei do irmão Jonas a edição original. Está lá em casa, é uma raridade, Mas veja, muita gente lê esse texto, lê esse livro e pensa de forma errada esses 400 anos. Os 400 anos de silêncio profético é que nada da Bíblia foi escrito durante esse tempo. Entre Malaquias e os evangelhos, Mateus, que nós temos, há 400 anos onde a Bíblia não foi escrita. Mas isso não significa que Deus não falou nada. Isso não implica num silêncio absoluto de Deus, porque Deus continuou falando. Deus fala e sempre falou conosco. Tanto é que nós podemos ver exemplos de profetas entre o Antigo e o Novo Testamento. Profeta mais famoso, podemos colocar assim, João Batista, o profeta que abre, que prepara o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Outro exemplo, nós vemos Simeão. E o texto bíblico de Lucas diz que Simeão era um homem que tinha o Espírito Santo e era direcionado pelo Espírito. E o Espírito o guia até o templo onde ele conhece Jesus Cristo. Pois o Espírito havia dito que ele não morreria sem conhecer o Messias.
Temos também, como diz o texto de Lucas, a profetisa Ana. Personagens que não escreveram nada da Bíblia, mas nem por isso deixaram de ser profetas. Houveram, portanto, profetas no Antigo Testamento e continuaram existindo. Mas é interessante também, quando nós vemos esse texto também diz: Ele, Deus, nos falou por meio do Filho. Muitas pessoas hoje, cristãos, ao lerem isso, declaram que Deus falou o que era para ser dito e não é necessário falar mais nada. Pode parecer um absurdo, mas há cristãos que defendem isso. Afinal, Deus já mandou Jesus Cristo, então não há nada a ser dito. Meus irmãos, é evidente que Cristo é a plena revelação de Deus, mas isso não significa que Deus está em silêncio em relação a nós. Precisamos, portanto, olhar esse texto da forma correta. Entender que Deus sim falou através dos profetas. Deus sim falou através de Jesus Cristo. E Deus continua falando conosco hoje. Você crê nisso? Nós oramos por isso. Irmão Júnior pediu a Deus que Deus falasse através da minha vida hoje. Se você crê nisso, é muito importante de nós pensarmos como se dá a voz de Deus. Deus ainda fala? Sim, Deus fala. Então, como Deus fala? Essa primeira pergunta nós respondermos. De que forma Deus fala? Deus não se contradiz. Se Deus já falou conosco, Ele não vai falar nada que é contra aquilo que Ele disse. Por isso, precisamos entender que Deus falou e continua falando pelo seu Filho Jesus Cristo. João 1, como eu disse, diz: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Em algumas Bíblias está traduzido como o verbo. No início era o verbo. O termo grego aqui é logos. E a ideia do logos é o meio pelo qual alguém fala. Jesus é o meio pelo qual tudo foi criado. Lembra do início da criação em Gênesis? Quando João fala, ele está se conectando a Gênesis 1. E quando Deus falava e as coisas surgiam. Jesus é o meio pelo qual tudo veio a existir, porque Ele é a própria palavra de Deus. Ele é a demonstração maior de que Deus sim fala. Mas mesmo Jesus tendo vindo, mesmo Jesus sendo a revelação de Deus, Ele continua existindo e continua sendo o meio pelo qual Deus fala conosco. Quando eu vejo a história de Paulo, eu vejo um Paulo que vê a Cristo, que recebe a mensagem de Deus de forma clara, explícita à sua frente. Se coloque no lugar de Paulo. Paulo estava no caminho para onde, gente? Damasco. Para fazer o quê? Perseguir os cristãos. E nesse caminho, ele vê a plena encarnação da palavra de Deus, Jesus Cristo. Que encontro, hein, gente? Uma imagem de Cristo perante ele. A plena revelação, e Deus fala com ele através de Jesus Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? O Cristo aparece a ele. Você já pensou Jesus aparecer para você? Seria incrível ou não seria? Mas você já pensou a responsabilidade que você teria se isso acontecesse? Paulo sabia o peso que ele carregava por Cristo ter aparecido perante ele. É interessante nós vermos, Paulo nos seus textos, ele diz: eu sou o maior dos pecadores. E a gente que é fã de Paulo, eu gosto muito de Paulo, eu olho e falo: não, Paulo, que isso, né? O maior dos pecadores, não. Meus irmãos, se ele está falando e está na Bíblia, quem sou eu para dizer ele, né, pastor? Eu que vou falar contra o que ele está falando. Por que ele se coloca como o maior dos pecadores? Porque ele sabe o peso que é ter visto a Jesus Cristo.
Ele sabe que ele leu da palavra, ouviu da palavra e não reconheceu a Cristo. E foi necessário que Deus manifestasse o próprio Cristo ressurreto para que ele aceitasse ouvir realmente a voz de Deus. Muitas vezes isso é necessário. Mas, meus irmãos, não é sempre assim que Deus fala conosco. Ah, Deus nunca falou comigo. Meu irmão, não necessariamente vai vir um anjo do céu, não necessariamente vai vir Cristo encarnado e aparecer para você. E se você quiser que isso aconteça, talvez isso aconteça, mas saiba a consequência disso. Paulo, depois desse encontro, nunca mais foi o mesmo, mudou completamente sua vida. De perseguidor, passou a ser perseguido e deu a sua vida pelo Evangelho. Você estaria disposto a fazer isso? Muitas vezes a gente não vê as implicações de Deus falar conosco. Deus falar através do seu Filho tem sim consequências. Eu tenho pesquisado um pouco sobre a situação dos cristãos no mundo muçulmano. Pois é interessante vermos que aqui no Brasil é permitido a religião muçulmana. É ou não é, gente? Felizmente, eu sou a favor disso. Mas no mundo muçulmano nem sempre é permitida a religião cristã. E há situações onde muçulmanos não ouvem falar de Jesus Cristo, mas sonham com Jesus. Vem a Cristo no seu sonho, que diz para eles onde eles devem ir. Há o relato de uma mulher que ela sonhou com Jesus Cristo, e ela acordou e lembrou do sonho que direcionava ela exatamente para onde havia uma igreja escondida. E lá ela ouve sobre o Cristo que ela viu. E ela se converte. Já pensou que maravilha? Você vê a Cristo dessa forma. Mas veja o peso dessa mulher. Rejeitada pela sua família, perseguida pelo seu povo. E vivendo escondida. Deus falar conosco tem consequências. E veja, eu acho maravilhoso que Deus pode falar conosco através de Jesus em qualquer circunstância. Tempo atrás, estava conversando com um amigo e descobri a forma com que ele se converteu. Um amigo que experimentou todas as religiões e no meio de uma religião xamânica que usava aquele chá ayahuasca, já ouviram falar? Ele teve uma visão de Jesus Cristo. O xamã ficou desesperado e falou: você viu a Jesus, né? Ele falou: como é que você sabe? Não, mas esquece esse negócio que você viu. O xamã começou a evitá-lo. E ele começou a pensar naquela imagem que ele viu. Ele disse: eu preciso conhecer aquele que eu vi. E ele buscou, eu e a Ju, para saber mais sobre Jesus Cristo. E ele se converteu, ele foi batizado, para a honra e glória de Deus. Jesus ainda se manifesta para aquele que precisa conhecê-lo. Deus fala pelo seu Filho. Deus fala também pelas Escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21 diz: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem gente que fala: mas tem a participação humana. Sim, mas não é porque essas pessoas queriam, mas porque o Espírito moveu elas a escreverem a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Meu irmão, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E como é triste ver que tem muitos cristãos que não têm o hábito da leitura da palavra. Lá em casa nós temos desenvolvido o hábito da leitura da palavra com as crianças, pelo menos em 2 momentos. No início do dia e ao final do dia. E é muito interessante que normalmente eu participo do início, mas não do final, porque eu dou aula à noite. Mas houve uma situação, alguns dias atrás, que a gente acordou, fez o devocional de manhã, e a gente lê a Bíblia normal, vou colocar assim, né? Não a Bíblia infantil. A gente lê a Bíblia, nossa Bíblia, para as crianças e vai explicando.
E nós lemos o texto sobre o joio e o trigo. E quando eu fui na Bíblia infantil à noite, veja, a Bíblia infantil segue uma ordem diferente. Foi exatamente o mesmo texto. E ali me veio uma luz, e aí eu entendi algo que eu não estava percebendo, que Deus também estava guiando aquelas leituras. Eu lia muito como uma responsabilidade. Não, preciso ler a palavra. Mas ali eu entendi que Deus estava falando dia a dia comigo e com as crianças. E meus irmãos, como é delicioso ouvir eles falando sobre a palavra, perguntando, querendo saber, querendo entender. E Deus falando com aquelas crianças através da sua palavra. Deus fala pelo Filho, Deus fala pelas Escrituras, Deus fala também pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 10, versos 19 e 20 diz assim: quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem o que dirão. Naquele momento as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Veja, não se preocupem aqui, não é no sentido, não se preparem, não saibam quem é Deus, isso não. Mas não fiquem ansiosos e preocupados, saibam que o Espírito Santo guia aquilo que vocês vão falar. Meus irmãos, é uma responsabilidade muito grande pregar. Antes de subir aqui ao palco, estava ali orando, pedindo a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque mesmo eu me preparando durante a semana, mesmo eu fazendo os slides, mesmo eu lendo a palavra, mesmo eu orando durante a semana, é uma responsabilidade se permitir ser canal para Deus falar. É uma responsabilidade que exige de quem prega ter a humildade de reconhecer a dependência de Deus. Porque eu posso preparar a mensagem que for, gente. Mensagem mais organizada, mais bem construída. Se Deus não falar através de mim, não vai ter valor. Vocês estão entendendo isso? Isso é algo tão importante, que mesmo eu preparando, sempre quando eu vou pregar, já aconteceu de eu me preparar para pregar, e Deus naquele momento falar: Vilibaldo, você não vai falar isso, vai falar algo completamente diferente. Para nós batistas, a gente evita isso, né, pastor Nilson? A gente sempre está com a mensagem pronta. Outras denominações não preparam mensagem. A gente prepara, mas a gente não se fecha para aquilo que Deus está nos direcionando. Porque é Ele quem fala e não nós. Será que a gente está disposto a falar o que Deus quer falar? Porque se eu digo que Deus fala pelo Espírito Santo, e eu digo que o Espírito habita em nós, então nós também podemos ser canais para a voz de Deus ser ouvida. Ou seja, não se trata só de você ouvir a voz de Deus, mas de você manifestar a voz de Deus para aqueles ao seu redor. Você já pensou nisso? Pastor, mas eu vou falar? Você talvez nem falar. Talvez Deus te direcione para fazer algo mais simples. Deus já me direcionou para dar um abraço da parte de Deus. Tempo atrás eu estava com meu amigo Renato Bastos, que hoje me compartilhou a alegria que nasceu o filho dele, segundo filho, Nicolas. Eu estava junto com o Renato, conversando, e alguém falou assim: vocês moraram juntos no internato? A gente falou: sim, moramos juntos. E o Renato falou: e nós temos uma história de profundidade juntos. A pessoa ficou assim: puxa, amigo, me conta essa história, né? Achou que ia vir uma história assim, super extraordinária. E ele perguntou: como que é isso? Eu falei: a história é a seguinte. Um dia eu estava orando no meu quarto, e Deus falou: Vilibaldo, vai lá no quarto do Renato e dá um abraço nele. Eu falei: Deus, vai ficar meio esquisito, né? Só chegar a dar um abraço. Vai lá e dá um abraço nele. Eu falei: então tá bom. Fui lá, bati na porta. Ele abriu: ô Vili, tudo bem? O que você precisa? Um miojo? Né? Que quando o seminarista bate na porta do outro, é para pedir comida normalmente. Não, cara.
eu precisei vir aqui, porque Deus me mandou vir e te dar um abraço. Posso te dar um abraço? Começou a chorar, eu abracei ele. Ele falou, cara, acabei de saber que eu perdi meu avô. E eu estava tão triste, eu estava orando e falando, Deus, eu estou longe da minha família. Como eu queria um abraço para saber que tu está aqui presente. E eu fui lá e dei um abraço. Gente, é um simples abraço. Mas para o Renato é um vínculo entre eu e ele que nunca vai se apagar. Porque eu fui canal do Espírito na vida dele. Outra circunstância também, fui pregar num aniversário de igreja. E eu preparei a mensagem, mas eu lembro que eu estava indo com o coração meio pesado e eu falei assim, Deus, fale através de mim. Te peço que teu Espírito esteja falando. E eu fui em espírito de oração, cheguei lá, preguei. Durante a mensagem eu mencionei o nome de um amigo meu. Eu não costumo mencionar nome de amigos quando se trata de algum ponto negativo. E aquele eu acabei soltando o nome dele, mas não era só coisa negativa. E eu sentei e Deus falou assim, claramente, aquele que vier falar sobre o seu amigo, você vai dar um abraço. Eu falei, puxa Deus, né? Mas a pessoa vai vir e vai falar o quê sobre meu amigo, né? E eu fiquei assim, mas o que eu falo para ele? Deus não me falou nada, só me mandou dar um abraço. Acabou aquele culto, eu encontrei as pessoas lá, e eu vi alguém que eu não via há muito tempo. Alguém que era um líder de jovens, no tempo que eu era seminarista. Alguém que me convidou para ser preletor, num retiro que ele organizou. Um retiro, gente, que a gente viu Deus agir. Um retiro com conversões, um retiro onde claramente Deus estava ali. Quando eu vi ele, já me lembrei de tudo aquilo. Comecei a conversar com ele, perguntei, como é que você está? Ele falou, cara, eu vou ser sincero, eu não estou na igreja. Eu só vim aqui porque Deus me incomodou, porque eu vi que era você que ia pregar. Mas eu não estou bem, eu estou desviado. E eu falei, cara... Aí ele falou assim, e falando nisso, aquele seu amigo lá, que você mencionou na mensagem, eu conheci ele. E eu falei, cara, Deus me falou para eu te dar um abraço. Dei um abraço nele, começou a chorar. Eu falei, olha, eu não vou mentir para você, não vou falar, Deus me mandou falar isso, aquilo outro. Deus só me mandou te dar um abraço. Mas agora sou eu falando. Volta para os caminhos do Senhor. Eu não precisava que Deus me falasse, fala isso. Eu sabia que era isso que era para eu falar também. Mas Deus me direcionou para dar aquele abraço naquele amigo. Depois ele voltou para a igreja, virou legendário, inclusive. Graças a Deus, entendeu a importância de voltar ao Senhor. E talvez aquele meu abraço tenha feito alguma diferença. Você também pode ser instrumento da voz de Deus, dos braços de Deus. A palavra diz que nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Meus irmãos, isso tem significado profundo. Quer dizer que onde você for, você pode sim ser os braços de Deus que abraçam. Você pode ser a voz de Deus que fala aos corações. Você pode ser o olhar que enxerga aquele que sofre, aquele que clama a Deus por ajuda. Mas aí vem a questão também. Sabemos como Deus fala, mas quando que Deus fala? Muitas vezes isso que nos deixa apreensivo. De fato, Deus pode falar a qualquer hora, a qualquer momento. E isso exige algo de nós. Em Efésios, Paulo diz assim: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Permaneçam atentos e sejam persistentes. Se quer que Deus fale contigo, então faça duas coisas. Ore, ore e ore, mas além de orar, fique atento ao que Deus vai falar. Fique atento. Muitas vezes a gente não está atento e Deus está do nosso lado falando conosco. É igual o caminho de Emaús. Lembram do caminho de Emaús? Os discípulos de Jesus estão ali caminhando, quem que aparece do lado deles? O próprio Jesus. E eles não enxergam que é Jesus Cristo. O texto diz, como se eles não pudessem percebê-lo. E conversam com Jesus sobre quem?
sobre Jesus. Não é um negócio doido? Como é que eles não viram que era Jesus ali? Porque eles não estavam atentos. Mas conforme eles foram entendendo e ouvindo a voz de Deus, conforme eles foram compreendendo, eles viram que era Cristo, porque o seu coração começou a arder com a ação de Deus. Meus irmãos, vocês têm estado atentos no dia a dia para ouvir a voz de Deus? Seja sincero. Será que você pensa em ouvir a voz de Deus, ou você deixa a sua mente ir para todos os lados e esquece do Senhor? Eu tenho buscado orar em algumas situações, eliminando algumas coisas que eu sei que não faz bem na minha cabeça. Um exemplo, costumava ir, e às vezes até vou, não vou mentir para vocês, mas eu costumava ir sempre de carro, com o rádio ligado, ouvindo notícias para o trabalho. Eu ia para o trabalho assim, ouvindo notícias, com a cabeça indo longe, pensando no Rio Grande do Sul, pensando nisso, naquilo, aquilo outro. E eu comecei a pensar, puxa, e se eu transformar esse tempo em tempo de oração? Vou ser sincero, meus irmãos, parece que a oração é algo que mexe com o nosso cérebro de uma forma mais profunda, que para mim é difícil orar e dirigir, então eu achei meio perigoso isso. De verdade, não sei se minha cabeça é meio fraca ou o que é, mas eu comecei a fazer o quê? Ligar a música de louvor, ir louvando a Deus e pedindo, Deus, manifeste sua vontade no meu dia, esteja à frente, esteja me abençoando. Sabe por quê? Porque às vezes eu ia ouvindo notícias, já chegava estressado no trabalho. Hoje eu chego no trabalho pensando, como Deus vai falar comigo hoje? Gente, precisamos estar atentos, precisamos observar. Deus pode falar a qualquer hora, mas não se iluda, Deus também não vai falar a hora que nós quisermos. Deus não é o nosso servo, nós somos seus servos. Acho muito interessante o texto de 1 Samuel 28:6, que diz assim: Saul consultou o Senhor, mas Deus, não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Saul chegou a buscar a Deus e Deus não quis falar com ele. Tinha os meios de Deus falar, Urim e Tumim. Já ouviram falar desse negócio? Eram pedrinhas que eles tiravam a sorte para saber a vontade de Deus. Não adiantou. Muitos tinham sonhos, Deus não falou por sonho. Consultou os profetas, Deus não falou pelos profetas. Porque Deus não é um gênio da lâmpada, gente. Meu amigo Rodrigo Bibo, no livro Deus que Destrói Sonhos, ele conta que ele um dia viu num muro uma imagem de Jesus pintado ali como o gênio da lâmpada. Já pensou? O gênio da lâmpada e é Jesus. E ele fala, essa é a visão que muitos têm de Jesus Cristo. Oram só pedindo o que querem para Jesus, pensando, Jesus vai me dar. Ao invés de orarem, não pedindo o que eles querem somente, mas perguntando a Deus qual é a sua vontade. A oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração não serve só para a gente fazer a nossa vontade conhecida por Deus. Também serve para nós buscarmos que a vontade de Deus seja conhecida por nós. E por isso, às vezes, Deus não fala na hora que queremos. Deus não está sujeito aos nossos caprichos. Deus fala a hora que Ele quiser. Eu lembro que tempo atrás, eu li um livro chamado O Problema do Sofrimento, de um autor, C.S. Lewis. Muitos aqui já ouviram falar, autor do Crônicas de Nárnia. E ele escreve no Problema do Sofrimento uma frase que é: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. E eu lembro, gente, que eu li essa frase e fiquei, puxa, é verdade, o sofrimento é muito importante. Só que mal sabia eu que não sabia ainda o que era o sofrimento. Quando a Ju foi hospitalizada,
eu consegui enxergar um pouco mais o que é o sofrimento e como Deus fala através do sofrimento. Mas eu aprendi a enxergar que também, às vezes, o sofrimento não é necessariamente acompanhado pela voz de Deus. Às vezes o sofrimento é acompanhado por um clamor de desespero da nossa parte e aparentemente um silêncio completo por parte do Pai. C.S. Lewis, em outro livro, escreve diferente. C.S. Lewis se casou, uma história muito bonita. Ele se casa e perde a sua esposa. E em meio a esse sofrimento do luto, ele escreve que ele orava a Deus e, não ouvindo a sua voz, sentia como se fosse uma porta fechada na sua cara. Aquele mesmo que dizia que o sofrimento é o megafone de Deus, em meio ao sofrimento profundo, não estava ouvindo a voz de Deus. Porque nem sempre nós vamos conseguir ouvir a voz dele. É difícil para nós. É muito complicado isso. Mas é porque Deus não fala a hora que queremos. Deus fala no momento certo. Para nós, muitas vezes, não vai fazer sentido. Por que Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu com a Ju? Por que Deus permitiu que eu perdesse pessoas amadas? Por quê? Eu não sei. Eu não sei. Mas talvez Deus queira falar algo com você, se você abrir o seu coração a Ele. Interessante que na história de Lázaro, Jesus não estava lá quando Lázaro morreu. Jesus não impediu que Lázaro morresse. Mas Jesus não deixou de se fazer presente. Em João, capítulo 11, verso 37, as pessoas dizem assim sobre Jesus: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Olha, Jesus não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Poderia. Muitas vezes são perguntas assim que surgem e se questiona a Deus. É natural o questionamento. Em sala de aula eu vi um aluno que viveu uma experiência de milagre e ele disse: pastor, as pessoas vieram para mim e questionaram: se Deus fez um milagre na sua vida, Deus não poderia ter feito na minha também? Deus poderia, Deus pode. Eu não consigo explicar todos os desígnios de Deus, mas eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não importa o que aconteça. Graças a Deus a Ju voltou, mas se ela não voltasse, glória a Deus. Meus irmãos, isso é algo tão sério que ontem mesmo, sabendo que eu viria aqui, Deus permitiu que eu conhecesse uma família. Um senhor e a sua filha. Um senhor de 76 anos de idade, que olhou para Ju e imediatamente lembrou da esposa dele, que faleceu 2 meses atrás. E nós conversamos com essa família. E esse senhor contou toda a história de sua vida. E eu agradeci a ele e disse: amanhã eu vou pregar. E Deus já está preparando o que deve ser dito. Aquele senhor contou a história de sua esposa, que havia se convertido e continuou orando para que ele se convertesse. Ela veio a falecer, mas ela pôde ver ele encontrando a Deus, sendo batizado, tendo certeza da salvação. E a sua filha, comentando sobre a morte da mãe, disse: quando a minha mãe veio a falecer, eu recebi o consolo do Espírito de Deus, entendendo que por mais que não fizesse sentido, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não é o que ela queria ouvir, nunca vai ser o que a gente quer ouvir, mas isso não muda a vontade de Deus. O autor do livro conta que muitas vezes o silêncio de Deus, o silêncio que tanto dói, pode preceder a voz de Deus para trabalhar os nossos corações.
Eu lembro, meus irmãos, quando a Ju estava hospitalizada e eu orava, eu não ouvia a voz de Deus. Isso foi me angustiando de tal forma, que preparou o meu coração para quando Deus falou comigo, eu entender a importância da sua voz. Deus falar conosco é algo muito importante, meus irmãos. O autor do livro conta que quando ele leu esse texto sobre Lázaro, ele lembrou da sua vida e que Deus estava em silêncio, e entendeu que o silêncio de Deus era a preparação para Deus se manifestar de uma forma mais clara. Porque Deus não deixa de estar conosco. Deus sempre está conosco. Por isso, se você não está ouvindo a voz de Deus, não se desespere. Prepare o seu coração para quando Deus for falar, porque Ele vai falar. Amém? Por isso, entenda que é uma razão de Deus falar. Deus não vai falar por aquilo que você quer. Deus não fala aquilo que nós queremos. Deus não vai falar para nós qual é o resultado da Mega Sena para a gente ganhar dinheiro. Não é esse o objetivo de Deus falar. Quando Deus fala, há uma razão para isso. Em primeiro lugar, Deus fala para ser conhecido por nós. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Quando Jesus falava, Ele falava sobre quem Ele era, porque era necessário que nós venhamos a entender quem Jesus é. Minha pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus e por isso não saiba dizer quem Ele é para você. Talvez Deus seja só o Criador de todas as coisas, mas Deus quer ser muito mais na sua vida. Deus quer que você ouça a voz dEle e Ele seja o seu melhor amigo, que Ele seja o seu consolador, que Ele seja aquele que lhe guia, que lhe direciona, que o transforma, que o salva, que traz vida. Por isso, Deus fala também para entendermos a sua vontade. Salmo 143, verso 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Meus irmãos, precisamos buscar a vontade de Deus, pois ela é boa, perfeita e agradável. E só vamos ouvir a voz de Deus quando for para nos direcionar, não para a nossa, mas para a vontade dEle. Já contei a história de quando eu morava em Porto Alegre e Deus me direcionou para cá. E eu lembro que foi no dia 5 de novembro, que é o meu aniversário, e eu estava no aniversário de outra pessoa, e lá um amigo veio e falou: Vili, você sabe que a gente vai para Curitiba estudar teologia, né? E eu falei: é? Você está falando? Só vou se Deus falar comigo. Senão, não vou. Duvidei completamente. Falei: deixa ele ir, eu não vou não. Vou ficar aí. Curitiba, que coisa. Ir para outro país, né? Estou brincando, gente. Mas eu fiquei: puxa, por que eu iria para Curitiba? Qual a razão? Cheguei em casa, cansado, me ajeitei, fui deitar para dormir. Imediatamente quando eu deitei no travesseiro, Deus falou comigo: você vai para Curitiba. Levantei, acordei, me coloquei na presença de Deus e disse: Senhor, eu não tenho como me sustentar, eu não tenho como ir. Deus disse: eu vou te sustentar. A voz de Deus é para nos mostrar a direção e a vontade dEle. Eu vim para cá e aqui estou pela vontade do nosso Deus. E às vezes eu esqueço da voz de Deus, porque eu penso que eu não estou ouvindo ela. Mas aquilo que Deus disse não muda. Quando Ele disse: eu vou te sustentar, isso não muda, gente. Nada pode mudar a vontade de Deus. Não importa o que aconteça. Algumas coisas podem nos distrair, como o celular tocando no meio da pregação.
Pode. Vai tirar o nosso foco. Mas o mais importante não é o nosso foco. O mais importante é aquele que não muda e que não mente. O nosso Deus, que não é homem para mentir. O nosso Deus, cuja palavra é eterna. Por isso, saiba que Deus fala para sermos transformados. O Espírito nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Quando Deus fala conosco, isso nos muda. É maravilhoso de vermos o texto de Êxodo, no qual Moisés sobe ao Monte Sinai e encontra Deus e Deus fala com ele. E quando Moisés desce, como é que está Moisés? Com o seu rosto iluminado, brilhando por ter falado com Deus. E é algo que assusta as pessoas. Assusta, ao ponto de ele colocar um véu escondendo o seu rosto iluminado. Minha pergunta é: será que nós devemos esconder o nosso rosto? Ou será que devemos deixar a luz de Deus brilhar através de nós? A pergunta mais importante dessa noite é: você quer que Deus fale com você? Você quer que Deus fale com você? Amém? Nem todos querem, porque muitos não querem que Deus fale. Muitos querem que a sua voz ressoe pelo mundo, mas não que a voz de Deus chegue até o seu ouvido. Por isso, em Deuteronômio, capítulo 5, se conta a história do povo que teve a oportunidade de ver Moisés e que chegou a ouvir a voz de Deus. E quando eles ouvem a voz de Deus, eles dizem assim: o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com seres humanos, e no entanto ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz de Deus vivo falando do meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Não, aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Moisés era um canal para o povo ouvir a Deus. E eu creio que aquele que prega a palavra de Deus é um canal. Eu orei pedindo: Deus, fale através de mim. Mas Deus não quer só que você use canais. Deus quer que você busque a presença dEle, que você ouça diretamente a voz dEle, que você tenha um encontro com Ele. O povo de Israel decidiu não mais ouvir a Deus e colocou Moisés com essa responsabilidade. Por medo, eles deixaram de desfrutar a presença de Deus. Minha pergunta é, não para responder, mas para você pensar e responder perante Deus: você realmente quer ouvir a voz de Deus? Você realmente quer isso? O quanto você quer? Você estaria disposto a arriscar sua vida para se colocar diante de Deus? O povo não estava disposto, mas eu estou. Porque só na voz e na palavra de Deus eu encontro vida. Quando Cristo falava, muitos o abandonaram, mas seus discípulos ali ficaram. E Cristo pergunta: e vocês não vão embora também? Pedro então diz: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Meu irmão, não desperdice a oportunidade de ouvir ao nosso Deus.
Feche seus olhos e baixe a cabeça. Vamos orar juntos. Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque Tu fala. Cremos, Senhor, que Tu falou através dos profetas. Cremos, Senhor, que Tu falou e se mostrou através de Jesus Cristo. E cremos que Tu continua falando. Que Tu é um Deus atuante, um Deus que se relaciona conosco. Não é um Deus abstrato e distante, mas é um Deus que está junto conosco dia a dia. Vendo a nossa aflição, vendo o nosso clamor. E eu Te peço, Deus, fale com cada um aqui que estiver disposto a ouvi-lo. Com cada um que disser: não, Moisés, não suba no meu lugar, pois eu quero ouvir a Deus. Deus, eu Te peço, se encontre com cada um de nós. Mostre a Tua vontade, mostre a Tua presença, para que venhamos a ser transformados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.